A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmão, culto do Jardim Ara, neste domingo, dia 12 de abril de 2026. Um culto glorioso onde Deus falou com nossas almas, alegrando os nossos corações aqui na terra, né, irmãos? Culto maravilhoso, nosso querido irmão Eudes Cabral pregou Romanos 1, versículo 18, irmão. Deus tomou uma linhagem tão profunda na igreja, a irmandade na mesma comunhão, irmão, sentiram a presença deste Deus maravilhoso. Yara, Jardim Yara, irmão Eudes Cabral, ancião local, pregou. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Deixa aqui o pedido de orações. Deus abençoe a todos. Vamos lá. Santo é o Senhor que está nos céus. Vamos ler, amados irmãos e irmãs, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, no capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Como é um capítulo extenso, irmãos, vamos começar a leitura a partir do versículo 18, que fala a idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador,
que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Estes versos. Glória a Deus. Glória a Jesus amado. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aqui, amados irmãos e irmãs, o título fala da idolatria e depravação dos gentios. Isso que acabamos de ler, irmãos, foi escrito no início da era cristã. Deus usou do apóstolo Paulo, um vaso separado por Deus, para escrever isto que acabamos de ler, escrito há mais de 2 milênios atrás. Portanto, amados irmãos, quando uma pessoa ela está tomada pelo Espírito Santo de Deus, deixa o Senhor nela se manifestar, até aquilo que a pessoa fala ou escreve, ela pode se ficar admirada, pasmada, assustada, porque ela escreve aquilo ou fala aquilo que não é próprio dela. Aquilo vem dos céus, vem de Deus. E como aqui aconteceu na vida deste apóstolo. E o que ele falou, irmãos, e que ele escreveu aqui há tantos anos atrás, é uma fotografia daquilo que estamos vivenciando nos dias de hoje. Passaram-se muitos séculos. É claro que algumas destas situações que aqui nós lemos, este comportamento depravado descrito aqui, é claro que algum desses comportamentos já aconteciam naquele tempo.
mas nós estamos praticamente no epílogo da era cristã. Isto aqui está acontecendo nos dias de hoje. E diz aqui: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. A verdade era para ela, irmão, se manifestar no meio da justiça. Mas aqui o homem chegou a um grau tão grande de depravação e de insanidade, ele está detendo a verdade em injustiça. E tudo isso, amados irmãos e irmãs, vai contribuindo para a manifestação da ira de Deus. Como nós estamos vendo, aos poucos, a ira de Deus ela vai se manifestando com mais evidência, com mais clareza. E nós ainda temos que nos preparar para aquilo que ainda virá, irmãos. O ser humano está atraindo para si um terror muito grande. Está atraindo para si, irmãos, a ira de Deus. E muitos ais haverá na terra por conta de tudo isto que vem acontecendo. É tudo permissão de Deus. Para nós pode ser surpresa, mas para Deus nada disso é surpresa, irmãos. Porque diz aqui: as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende. E claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quer dizer, eles não podem ficar sem condições de serem acusados, porque as coisas de Deus e a sua divindade também, ela claramente se vê pelas coisas que são manifestas. É difícil, irmãos e irmãs, nós olharmos para os céus e contemplarmos o sol, ou à noite contemplarmos a lua e as estrelas, e não enxergar Deus. É difícil, irmãos, nós vermos as nuvens se formarem e elas se posicionarem em descarregar água, os trovões, os relâmpagos, e não enxergar Deus. É difícil, irmãos, nós olharmos os pássaros, desde o mais pequenininho, como até o maior. Pássaros com diversidade de canto e com diversidades também de atitude. Alguém já parou para ver um pássaro fazendo um ninho? Quem que ensinou aquela ave a tecer com um bico um ninho que ela faz? Que pode vir chuva, pode vir vento, aquele ninho fica de pé. Quem que ensinou um pássaro a pescar, irmãos? Um dia eu estava parado num lugar, vi uma árvore grande, de repente um pássaro desceu com tudo daquela árvore. Quando ele voltou com um peixe no bico. Quem que ensinou isto? Se tudo isso, a pessoa tem que enxergar Deus. Quem que diversifica as cores
da penugem de um pássaro. Alguém já viu um pavão abrindo as suas asas? Quem colocou essa beleza naquela árvore, irmãos? Já viu o poder de visão de uma águia? Um colibri que bate as asas e consegue voar para trás? Quem que fez isso? Quem que colocou o motor nas asas do colibri, irmãos? Isso nós estamos falando de aves que ainda existem milhares e outras que nem foram catalogadas pela inteligência humana. Mas se nós falarmos dos peixes, dos animais silvestres e outros, domésticos e outros, passaria aqui, irmãos, falando a noite toda. Então, está escrito aqui que assim, a divindade de Deus claramente se vê pelas coisas que estão criadas. E fora isso, o ser humano, que Deus capacitou com inteligência, e nós vivemos aí, irmãos, o auge da inteligência humana, e tudo que nós vemos, nós glorificamos ao Criador. Então, eles não ficarão sem acusações, eles não ficarão imunes às acusações e aos juízos de Deus. Porque conheceram a Deus e não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato está obscuro. Nós vemos que a sociedade, não generalizando, irmãos, mas uma boa parte, ela se enfermou, se tornou insana e anda com o coração obscuro. E eles dizem-se sábios, mas tornaram-se loucos. Quantas pessoas querendo afirmar, irmãos, aquilo que não tem respaldo em nada. Não tem respaldo na ciência, não tem respaldo nas escrituras, mas querendo defender linhas de pensamentos, de raciocínio, de comportamento, amados irmãos e irmãs, que não encontra respaldo em nada, a não ser nas suas loucuras, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Que Deus que guarde o seu povo. Eis aqui um povo que está caminhando na contramão daquilo que o mundo caminha, irmãos. Que Deus que guarde este povo, porque aqui é uma reunião de lâmpadas acesas. É uma reunião daqueles que levam as suas vestes brancas e que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Está escrito aqui, Deus não entregou eles a Satanás. Está escrito aqui, Deus entregou as suas paixões. Ainda quando ele escreveu aqui, falou, não está escrito Deus entregou a Satanás, tá? Deus entregou as suas paixões e concupiscência dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. É nítido, irmãos. É explícito e nítido tudo aquilo que nós estamos vivenciando e tudo aquilo que estão querendo mudar a verdade com coisas que não têm base em lugar nenhum. Nisto sofre o povo, sofre as crianças, sofre a juventude, sofre os casais e sofrem até os idosos. A humanidade foi empurrada, irmãos, com o próprio consentimento da humanidade. Foi empurrada para um abismo, da onde eles estão e não conseguem reverter a situação, a não ser que Deus
na sua infinita bondade, estenda as suas mãos e volta e meia pega 1, 2, 3 e traz eles de novo à conscientização daquilo que é correto. Que a humanidade brincou com aquilo que não poderia brincar, zombou daquilo que não poderiam zombar, e agora perderam o equilíbrio, anda como um homem ébrio, desequilibrado, perderam o equilíbrio, e irmãos, sofrem, tomando atitudes, cometendo quantas coisas que na verdade, no fundo, não queriam cometer, atitudes que não queriam tomar, mas não têm mais força para rejeitar aquilo que vem. Irmãos, o homem, são poucos aqueles ainda que têm força para rejeitar a fúria do adversário. E mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. E se dá, irmãos, as coisas infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhante também aos varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. E alguém um dia falou, se Deus não quisesse que eu fosse assim, Ele não me criava assim. Ele foi obrigado a ouvir, Deus não te criou. Deus criou foi Adão e Eva. Deus permitiu que tu fosse gerada no ventre da tua mãe. Mas o Senhor, Ele é piedoso para te ajudar. E hoje, irmãos, as coisas são defendidas de diversas formas. E há argumentos para tudo. E se Deus não guardar este povo, muitos vão ser tomados de uma fraqueza, vão aceitar aquilo que está fora das Escrituras. A igreja tem que aprender, irmãos, a pôr o diabo no seu devido lugar. E o lugar dele é lugar de inimigo. Ninguém pode aceitar alguma coisa do adversário como algo que nos favorece, que nos alegre, que nos traz entretenimento para nós. O diabo tem que ficar no lugar dele, a igreja tem que pôr ele no devido lugar, que é o lugar de inimigo. Ele é nosso inimigo. Se nem Deus, pode pegar as Escrituras, se nem Deus, Ele dá aqui uma condição para que o inimigo se arrependa, porque ele já está julgado e sentenciado. Quem somos nós, irmãos, para querer se encantar com aquilo que ele lança na terra? Está aí, irmãos. Está aí. Vou pregar abertamente, para ninguém ficar inocente. Copa do Mundo. Aquela alegria. Todos atrás. A própria camisa da nossa nação com o inimigo estampado nela. Quantos crentes vão comprar, torcer, colocar nos seus filhos? E nós aceitando tudo isto. E tantas outras coisas. Eu tenho aqui um inário com 480 hinos inspirados.
E se eu abrir aqui, eu tenho certeza que todas estas letras que compuseram esses hinos, elas tiveram uma inspiração divina. Tenho certeza disso. Com certeza, a maioria da igreja congregada nessa noite também tem. Mas eu posso muito bem pegar uma música, escutar, ou pegar e ler, e saber, isso daqui não tem inspiração divina. Não tem também inspiração humana, isso aqui é inspiração maligna. E tem certos tipos de música que são verdadeiras inspirações malignas. E muitas vezes nós concordamos. Dormimos escutando aquilo. Colocamos ali, hoje tem o Spotify, nós carregamos eles com esses conteúdos de música. Fone de ouvido, fazendo caminhada com esses tipos de música. Outra coisa, muitos estão perdendo a força e cedendo para a pornografia. No nosso meio, a Irmandade não acha isso, porque é realidade que existe no nosso meio. Hoje Deus vai fazer uma varredura aqui, irmãos. Isso é no nosso meio. E tem coisas aqui que tem no nosso meio e não dá para pregar. Mas o teu comportamento, na tua intimidade com o teu cônjuge, está importunando o Senhor. Não dá para pregar, claro, mas está importunando ao Senhor. Por isso que o Senhor falou que a igreja tem que colocar o diabo no lugar devido dele e não aceitar. Agora Deus me mostra claramente, Ele trouxe nós aqui para nos despertar e trouxe Deus nós aqui para nos armar e para nos abastecer também, irmãos. Nós estamos nos tempos, porque o mundo está tomado de iniquidade. O diabo falou para o Senhor Jesus, está vendo isso aqui, ó, esse reino aqui? Levou ele num lugar bem alto, é tudo meu. Se tu aí me adorares, eu posso te dar tudo para ti. Irmãos, uma coisa sem cabimento. Porque ou ele ali não sabia, não tinha certeza que ainda era o Filho de Deus, mas se ele tinha certeza já naquele momento, ele falou, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pão. Porque ele sabe que o que é dos céus, da onde o Senhor Jesus veio, não tem comparação a nada aqui nesta terra. E é uma coisa meio absurda ele fazer aquela oferta. E nós temos que entender, irmãos, quais são as ofertas absurdas que são nos oferecidas no dia a dia. Tem coisas que são absurdas. E quando vêm essas ofertas, esses pensamentos, essas paixões, estes desejos, porque elas vêm de uma forma invisível, nós não lutamos contra a carne nem com sangue. Nós estamos lutando contra as hostes espirituais da maldade, invisível, que querem tomar posse e se assentar nos lugares celestiais. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, que quando essas coisas vierem, essas ofertas, essas tentações, nós sabemos, isso aqui é um absurdo. E eu sou um cidadão dos céus, eu sou uma cidadã dos céus. Eu carregar isto no meu corpo, eu pôr os meus olhos ali, eu me envolver, porque está escrito que bem-aventurado é aqueles que não se sentam ali nos caminhos dos pecadores, irmãos, no meio dos escarnecedores, porque serão como a planta plantada junto aos ribeiros de água.
cujas suas folhas não caem, os seus frutos dão na estação própria. Então são esses, glória ao nome santo do Senhor. Eu ouvir isto? Não, eu tenho aqui, eu sou templo do Espírito Santo. Eu sei que o Espírito, quem sou eu para que o Espírito Santo veio habitar em mim? Irmãos, nós temos que ter essa sensibilidade. Nós falarmos, Senhor, quem sou eu? Ou subir aqui, quem sou eu para estar presidindo um culto? Para estar pregando uma palavra para um povo santo, né? Porque esse povo é um povo escolhido de Deus. A gente não pode chegar aqui e colocar alguma coisa que não venha de Deus, ou que venha nos promover a um pedestal que atraia ali, irmãos, os olhos da Irmandade para nós. Nós temos que levar este povo a ser atraído por Cristo. Bendito é o Senhor. E o Senhor agora Ele vai fazer, Ele já está fazendo desde o começo, uma varredura em tudo que é mal aqui. O Senhor vai lançar muita coisa fora. A Irmandade, a igreja se prepara, que Deus Ele precisa às vezes dar um chacoalhão, um tranco. Bendito é o Senhor, é que nem um carro que não pega. Aí alguém fala, dá um tranco que ele pega. Aí alguém dá um tranco, o carro funciona. Hoje, se tu não pegar de uma maneira, tu vai pegar no tranco. Mas o Senhor vai te limpar aqui por esta palavra. Irmãos, é perceptível aqui na comunhão o Espírito Santo fazendo uma limpeza nas mentes. O Senhor, a primeira coisa que Ele começa a fazer é uma limpeza nas mentes. Porque se na tua mente tiver malícia, tu não vai conseguir escutar até o fim desta palavra. Em nome do Senhor Jesus, seja liberto desses pensamentos que te escravizam. São pensamentos facciosos e são pensamentos também que estão aí na tua cabeça. Tu acorda pensando nos males e dorme pensando nos males. Bendito é o Senhor. E quando tu é tomado destas paixões, tu precisa recorrer a algum lugar que alimenta as suas paixões. Bendito é o Senhor. E alimento para a paixão tem com abundância na face desta terra. Bendito é o Senhor. Mas hoje o Senhor quer te libertar. Tu aceita que esta palavra é o sabão do lavandeiro. Ela vai te limpar, vai te purificar. Glória ao Senhor. O Senhor vai tirar muitas coisas impregnada da tua vida. Deus quer te socorrer. Deus quer, aleluia, que tu perceba, porque nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, haverá, irmãos, aleluia, uma diminuição entre a distância da igreja com Deus. Deus vai estar cada vez mais perto da igreja, e a igreja vai estar cada vez mais próxima de Deus. E o Senhor, Ele não quer esta igreja contaminada, porque, irmãos, a amizade com o mundo se torna inimizade contra Deus. Mas hoje o Senhor, Ele se aproxima da igreja. Igreja, aceita a amizade de Deus? Eu tive um problema com a voz, está voltando de novo, mas que Deus dá de pregar vai ser pregado aqui, irmãos. O Senhor um dia tomou a boca do apóstolo, falou: vocês não saem do primeiro rudimento, que é ser criado com manjar. Pelo tempo que vós estáis na graça, já era para serem mestres, e eu sou obrigado a criar com manjar. Tem muitos aqui, irmãos, que já era para ser mestres, para ter sábios conselhos na boca, e já está também bem estruturado na obra de Deus.
Não adianta. Deus fala, dá glória aqui dentro, chora, chega de noite e vai repetir tudo aquilo que ele faz e que Deus condena aqui. No outro dia está envolvido em tudo aquilo que Deus orientou e alertou. Se tornam reincidentes. E hoje Deus quer dar um basta, um ponto final. Ó igreja, desperta. Porque o que Deus quer nos poupar, o que Deus quer poupar a nossa casa, nós vamos precisar de muita virtude. Virtude num abraço, virtude nas palavras que saírem da nossa boca. Nossos filhos precisarão de virtudes que estão no nosso abraço. Nossos netos precisarão de virtudes que tem no nosso abraço. E a unção na nossa cabeça também. Cresceu o mal, irmãos. E o que está para ser lançado nas escolas contra nossas crianças. Desde a criança que está no teu ventre, a criança que está no teu colo, a criança que está lá no espaço infantil. A ordem do céu é para haja uma blindagem. Deus vai começar a blindagem por faixa etárias nesta noite. Haja uma blindagem nessas crianças. Haja uma blindagem nesses jovens. Porque vão encontrar tantas situações caóticas, difíceis, nas faculdades, nas universidades. Mas pode ser a universidade que for, pública ou particular. Onde tu colocar a planta dos teus pés, o Senhor coloca a dele. Aonde tu entrares, o Senhor entra contigo. Ó juventude, o Senhor faz uma promessa para vós. Como ele foi com Sadraque, Mesaque e Abdenego na Babilônia. Como o Senhor foi com Daniel na cova dos leões. E eles não abriram mão da fé que estava no coração deles. Se vós agora fizerdes um concerto com Deus, Senhor, me guarda, eu não quero te deixar por nada, em nome de Jesus Cristo, se esse é o teu propósito, como o Senhor falou no início do culto, que aqui não era uma busca de dons, mas que Ele poderia derramar os seus dons. Ó juventude que está aqui, tem moços e moças que estão aqui, congregaram de manhã, congregaram à tarde e à noite, está aqui ouvindo a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, foi Deus que deu esta força para vocês. Recebam a armadura de Deus. Deus vai terminar esta palavra falando com todos que estão aqui, mas Deus agora, Ele cercou as crianças, blindou esta juventude, ó casal que está aqui, e ó idoso que está aqui, é o final desta palavra, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Deixe o Senhor te conduzir pelo caminho que Ele quer, não põe limites, não põe barreiras, deixe o Senhor trabalhar na tua vida, abre mão da preguiça, deixa o Senhor trabalhar, levanta, é Deus que está te chamando para orar, não vai tomar um copinho de água, não vai beber alguma coisa, para, ajoelha, ora, tu ora de madrugada, Deus guarda a tua casa, Deus guarda a sua obra, Deus guarda o ministério, em nome do Senhor Jesus. O Senhor quer tirar essa inércia do meio do povo.
Deixe, igreja, Deus tirar a inércia do nosso meio. Receba o dom da consagração, receba o dom da oração, receba o privilégio de ficar ali ajoelhado e sentir a glória de Deus te tomar. Isso que tu está sentindo aqui, Deus quer que tu sente lá na tua casa. Este louvor que está saindo da tua boca aqui, Deus quer que ele saia lá dentro da tua casa. O que tu está sentindo aí é a unção de Deus, é o poder de Deus. Agora nesse louvor que sai da tua boca, cai o maligno da tua vida. Toca no Senhor, Ele está mais perto do que tu imagina. Toca no Senhor que está aqui. Esses idiomas que Deus quer escutar, este louvor que Deus quer escutar, esta manifestação, Deus se aceita no meio dos louvores deste povo. Não tem idade, é criança, é jovem, é idosos, estão sentindo. Aproveite e sinta também. Deus está empurrando muita coisa para fora. Deus está empurrando muita coisa para longe de nós. Está mandando muita coisa embora da nossa vida. Glória a Deus, Deus está empurrando muita coisa para os abismos. O teu caminho não pode ter tranqueira. O mundo está tomado de coisas obscuras. O satanismo vai crescendo no mundo e tantas outras coisas obscuras que nem passa pela nossa cabeça. Que vai de uma nação para outra e de outra vem para cá. Mas está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus quer te guardar, guardar teu pai, tua mãe, guardar esta geração. E Deus manda focar aqui na mocidade, o mesmo espírito de excelência que tomou Sadraque, Mesaque e Abidenego, o mesmo espírito de excelência que tomou Daniel, seja tomada a juventude agora. É teu filho que Deus está abençoando, é teu filho, é teu neto, está sendo abençoado aqui. É o final desta palavra. Deus quer soltar a tua vida. Deus quer soltar a tua vida. Porque vai vir tempos difíceis. E como tu tens o coração preparado, Deus quer soltar a tua vida. Para te encher dos bens terrestres também. Porque vai vir tempos difíceis. Mas pelo que Deus preparou no teu coração, que é teu, não é só teu. Tem coisas que, irmãos, Deus vai dar até luz para nós. Compre esse terreno lá, compre esse sítio aqui, faz um poço artesiano aqui. E Deus vai iluminar muito este povo.
que Deus vai nos guardar da hora da tentação que virá sobre todo mundo. Deus vai nos guardar. Mas Deus só manda te dar um recado. Não joga para trás tudo isto que tu ouviu nesta noite, e não despreze tudo isto que tu sentiste. É triste falar isto, mas precisa ser dito. Se teu esposo não quiser ir, caminha você. Se a tua esposa não quer ir, não quer entender, caminha você. Se teu pai não quiser ir, vai você. Teu filho não quer ir, vai você. Deus quer que a casa, a família ande junto. Mas por causa de Jonas, quase uma embarcação foi a pique. E às vezes tem Jonas no meio das famílias. Mas vai você, que o Senhor lá na frente, Ele cerca. Não ouvimos aqui o testemunho? Deixou. Nasceu num lar cristão, deixou. No final da vida dele, veio um ai. Aí Deus sela ele com a promessa, mostrando que ele está guardado. Esta é a palavra. Não sai daqui com medo nem com temor. Temor de Deus, sim. Mas das coisas que estão aí no mundo, não. Porque a partir desta palavra, Deus vira uma página do livro e da história da tua vida. A partir desta palavra, o Senhor vai escrever muitas coisas novas ao teu respeito. Deus seja louvado. Deus vai dar a oração dos servos aqui, unidos oremos a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Alayala. Uralama. Atayala. Urala. Atayala. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito tu és, Senhor nosso Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui na tua presença santa, te dando graça, Senhor, porque nesse dia que nos tem dado, Senhor amado, tem permitido que nós viéssemos na sua santa casa, Senhor. Mais um dia, Senhor, louvar o teu santo nome, Pai Santo amado. Graças nós te damos pelos hinos que nós temos cantado em louvores a ti, Senhor. Com certeza nós cremos que tu já recebeu aí no teu reino de glória, Senhor amado. Como, Senhor, sublimes palavras, Senhor, como perfumes, Pai Santo amado, inigualáveis, Pai Santo. Graças nós te damos, Senhor, pela oração ao qual tem dado para a tua santa igreja, Senhor, ao qual nós cremos que também tu tem nos ouvido, Senhor, e Pai Santo, tu pela tua grande misericórdia, tu nos tem respondido, Pai Santo amado. Graças nós te damos pelos testemunhos ao qual obras maravilhosas que teu povo tem contado, Senhor, obras que tu tem feito na vida do teu povo, Senhor amado. Graças nós te damos, Senhor,
por tudo que nos tem feito até o presente momento. Pai Santo amado, mas nós te agradecemos maiormente, Senhor, pela tua bendita e santa palavra, Pai Santo amado, ao qual nós aprendemos mais um pouquinho, Senhor. Tu veio nos alertar, Pai Santo amado, mas por essa palavra nós vamos te pedir assim, Senhor, brinda nós para a vida eterna, guarda nós, Pai Santo amado, ajuda-nos, Senhor. Dá mais um hino, Senhor amado. Leva-nos para os nossos lares provisórios, Senhor. Guarda-nos por misericórdia, Senhor. Ajuda-nos nessa semana. Senhor, cumpra a tua palavra na nossa vida, Senhor amado. Em tudo nós te damos graça, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória, 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 glória. Deus seja louvado. Vamos cantar. Ouvi, irmão Bruno. Tá, nós vamos cantar. O hino 390, 390. Aleluia. Santo Deus. Só a mocidade sem orquestra.
Eis que venho verdadeiro, o juiz julgará o mundo inteiro com justiça e retidão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Está faltando bem pouco para isso acontecer. A igreja suporta firme. Aleluia. Que a tormenta e o forte vento não podem derribar esta igreja. Aleluia. Nós vamos encerrar com amém do fundo da nossa alma. A igreja está neste momento na sala do banquete. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da sua palavra permaneçam em nossos corações. Santo Deus, irmão, culto maravilhoso, né, irmãos? Culto como este, irmão, não dá nem vontade de ir embora para casa, né? Uma igreja muito sadia, espiritualmente dizendo, servo de Deus bem enchido do Espírito Santo de Deus, um dom glorioso, irmão Isaac Marquisete, nosso irmão Eudes Cabral, Santo Deus. A Irmandade gosta muito desses cultos, a Irmandade sente muita a presença de Deus neste culto, né, irmão? Santo Deus. Então, irmão, um culto como esse, como eu já disse, não dá vontade nem de sair da igreja. Não dá vontade, né? Não dá vontade de ficar até o final, né? Pena que nós temos que ir embora, né, irmãos? Santo Deus. Pedimos encarecidamente a Irmandade, deixa aí seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem. Nesse exato momento, tem muitos que, né, tem o seu celularzinho lá na roça, né, irmãos? Internet de vez em quando está em algum local com ponto bom. Irmãos, manda para esses irmãos que eles vão baixar e deixar no celular deles. Quando estiver na roça, em algum local, eles põem para passar as coisas boas de Deus, né? Tem muitos aqui no Paraná que pegam nossas pregações que nós colocamos e enquanto está trabalhando, Deus está operando na sua vida e fica ouvindo, tá bom, queridos? Deus abençoe grandemente a você, a sua família e que segunda-feira seja uma segunda de paz e ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe a todos.